Todo mundo sempre me pergunta o que é que eu tenho mais medo no interior e eu sempre falo lobisomem. Mas por que, Vitória? Eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo há 2 anos atrás, que me deixou traumatizada. Mas eu sempre quis contar pra alguém, então vai ser pra vocês. Lembrando que eu não tô obrigando ninguém a acreditar, acredita quem quiser, mas que aconteceu, aconteceu. Então, desde meus 15 anos que eu trabalhava aqui na capital, em Fortaleza, como babá. Eu passei 5 anos trabalhando como babá. E as minhas folgas eram de sexta-feira a domingo, certo? Mas eu podia ir no sábado pra casa de manhã, só que na maioria das vezes eu preferia ir sexta à tarde pra chegar em casa à noite, no interior. Porque daqui de Fortaleza pra Itapebuçu, que é onde eu moro, são 2 horas de viagem. Nesse dia era minha folga, a gente tava na quaresma e eu resolvi ir pra casa. Aí beleza, peguei o ônibus aqui à tarde e cheguei à noite lá no interior. Toda vez que eu chego no interior à noite, como é muito esquisito, não tem ninguém na parada de ônibus, a minha mãe sempre ficava me esperando. Só que nesse dia a minha mãe não tinha chegado ainda, então eu desci do ônibus e fiquei esperando ela ir me buscar lá na parada, porque era um pouco longe da minha casa, mas enfim. Eu fiquei lá nessa parada, mas eu tava com medo de ser assaltada. Eu não pensei que ia acontecer o que aconteceu. Quando do nada se aproximou um homem que parecia assim um mendigo. Ele tava super maltrapilha, enfim, tava sujo também. Ele chegou, se aproximou de mim e pediu dinheiro. Aí eu peguei e pedi desculpas, mas disse que não ia dar porque eu não tinha dinheiro, e realmente eu não tinha nenhuma moeda na minha bolsa. Aí ele olhou pra mim e falou assim: pois essa noite você não dorme, e foi embora. Eu não entendi e pensei o que? Deve ser um bêbado, um drogado. Ficou por isso mesmo, minha mãe foi me buscar 5 minutos depois eu fui pra casa. Gente, essa noite eu passei a noite acordada. Por que, Vitória? Porque um lobisomem passou a madrugada inteira rondando a minha casa. Eu juro pra você. Como foi que começou? Eu tenho uma irmãzinha mais nova que na época ela só tinha 5 anos. E às vezes ela dormia de dia e passava a noite acordada. O que não foi diferente nesse dia. Nesse dia a minha mãe e o meu padrasto tinham saído de casa. Então meio que ia dormir sozinha com a minha irmãzinha e o meu irmão. Só que o meu irmão, ele toma remédio pra ansiedade. Então quando ele toma esse remédio, ele passa a noite dormindo que nem pedra. Quando foi perto da meia-noite, eu ouvi um barulho como se alguém tivesse pulado o muro da minha casa e entrado dentro do terreno que ficava a minha casa. E a casa que eu morava na época era bem em frente a um campo de futebol. E o pessoal sempre falava que os lobisomens entravam naquele campo de futebol e eu nunca acreditava, porque eu nunca acreditei nessas coisas. Só que nessa noite eu ouvi alguém pulando do muro do campo e entrando no terreno da minha casa. Quando eu ouvi esse barulho de alguém pulando esse muro, eu olhei pra minha irmã e ela olhou pra mim, porque ela também ouviu, mas ela só tinha 5 anos, não entendia muito bem. Só que ela entendeu que ela tinha que ficar caladinha, então foi isso que ela fez. A gente ficou quietinha dentro do quarto quando essa fera se aproximou. E perto assim da minha casa, que era no campo, perto do campo, tinha um poste de luz amarela que refletia a sombra das coisas. Gente, era uma sombra tão grande. Aí o que foi que eu fui inventar de fazer? Fui inventar de olhar pelo basculante, esse negocinho aqui da porta do quarto. Quando eu olhei, gente, olha, eu não tô obrigando ninguém a acreditar, só tô falando que eu era uma criatura alta. Eu não sabia o que era aquilo. Não deu pra entender o que era aquilo. Só sei que era muito alto. Ele era muito alto. Ele parecia ter tipo assim 1,5 metro, 2 metros de altura. E ele tava em pé. Gente, ele tinha um braço tão grande que arrastava no chão. O olho dele brilhava no escuro, como se ele fosse, sei lá, parece coisa de filme. Ele tava em pé, bem perto da janela do meu quarto. Quando ele começou a correr em círculo pela casa. Quando ele começou a correr em círculo pela casa, eu entrei no quarto, tava dentro do quarto já, mas eu saí de perto da janela, sentei na cama e botei a mão na boca da minha irmã pra ela não chorar, porque ela já tava começando a chorar. Só que eu não falei pra ela o que eu achava que era, né? Eu falei pra ela que poderia ser uma pessoa, falei baixinho, que pulou o muro aqui. Ela começou a chorar, eu coloquei a mão na boca dela e aquela criatura continuou rodando e rosnando, rodando e rosnando. E toda vez que eu chegava perto da janela, eu sentia uma podridão. E ele fazia assim, ó, como se ele soubesse que eu tava me aproximando dele. Só sei que ele passou a noite todinha rodando a casa em círculo. E aquela podridão, e aqueles rosnados, e os cachorros latindo assim de forma desesperada. Os cachorros dos vizinhos, os cachorros de rua, todos latindo. Ele ficou fazendo isso até perto das 6 da manhã, 5h40 por aí. Ele deu um último rosnado e parou. E foi quando os cachorros pararam de latir também. Eu só saí de casa naquele dia perto das 9 da manhã, porque eu tava tão apavorada que eu nem queria sair. E quando eu saí, ao redor da casa tinha um círculo assim, feito pelas patas dele, um círculo. Foi a coisa mais bizarra que eu já vivenciei na minha vida. Aí como a gente tá na quaresma e o pessoal aqui do interior fala que quaresma é o tempo dos lobisomens, eu vou ter vários relatos iguais a esse pra contar pra vocês. Então desde já me sigam pra não perder